de fevereiro que inicia as sessões de TSE vai depender muito do Bolsonaro. Esse deu um problemão aí, eu tive que resolver. Se fosse contigo, eu ficava lá também 5 minutos para ajudar. Boa tarde a todos e a todas. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a 59ª sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2018. Queria, nesse momento, convidar o vereador Erônimo para compor a mesa, na falta do vereador Nando, por favor. Sente a mesa, diretora. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata das sessões ordinárias e solene realizadas no dia 19 de novembro, coloco as referidas Nando, atas em discussão. Sente a mesa, diretora. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata das sessões ordinárias e solene realizadas no dia 19 de novembro, não havendo discussão, coloco as atas em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Tendo em vista a distribuição prévia do texto da ata, aprovadas as atas. Expediente. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Maicon Coelho, que proceda à leitura de forma sumária do grande expediente. Matérias do expediente. Projeto de lei complementar. Autor, Prefeito Municipal. Acrescenta e altera dispositivos na Lei Complementar número 110, de 10 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul. Projeto de lei complementar. Autor, Prefeito Municipal. Altera anexo da Lei Complementar número 110, de 17 de setembro de 2003, que institui o Código Tributário do município de Rio do Sul. Projeto de lei ordinário. Autor, Prefeito Municipal. Suplementa e anula a dotação do orçamento da Fundação Municipal de Desportos do município de Rio do Sul. Indicação 598. Autor, Mário Sérgio Stramoski. Que o Prefeito Municipal determine a Secretaria de Infraestrutura para que proceda à limpeza das lajotas em toda a extensão da Praça Emembergo Pelizete, no centro da cidade. Indicação 599. Autor, Carizo Sávio Giacomini. Ao prefeito que determine com máxima urgência a limpeza das ruas do bairro Canoas. Indicação 600. Autor, Mário Sérgio Stramoski. Que o prefeito determine ao órgão competente a limpeza dos abrigos de passageiros do bairro Buda, tendo em vista o acúmulo de sujeira pela falta de manutenção. Indicação 601. Autor, Fernando César Souza. Ao Executivo Municipal, Secretaria de Infraestrutura, para que seja realizada a manutenção da Rua Oscar Strey, bairro Fundo Canoas. Indicação 602. Autor, Marcos Norberto Zanis. Que o Prefeito Municipal determine ao setor competente a instalação de iluminação pública adequada na Rua Patrício Noveleto, no bairro Barra do Trombudo. Indicação 603. Autor, Irone Francisco da Silva. Que o prefeito determine à Secretaria de Infraestrutura que proceda aos reparos dos buracos com asfalto na Rua Dom João VI, que liga ao bairro Fundo Canoas ao bairro Progresso. Indicação 604. Autor, Irone Francisco da Silva. Que o prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que proceda aos reparos dos buracos em toda a extensão da Rua Daniel Andreata, no bairro Sumaré. Indicação 605. Autor, Marcos Norberto Zanis. Ao prefeito que solicite à Secretaria de Infraestrutura para que realize a limpeza de bocas de lobo na Rua Antônio Tonon, no bairro Barragem. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária. Autor, Maicon Coelho. Dispõe sobre a utilização de aplicativo de mensagem WhatsApp na Secretaria de Infraestrutura para atendimento de demandas da população. Projeto de lei ordinário. Autor, Marcos Sávio Zanella. Institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do município de Rio do Sul e dá outras providências. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Maicon. Votação dos requerimentos com justificativa de ausência. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do requerimento com justificativa de ausência apresentado por vereador nesta sessão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul.
Comunicamos a Vossa Excelência e à mesa diretora, conforme determina a lei, a fim de justificar minha ausência na 59ª sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2018, por motivos de caráter pessoal que impossibilita o meu comparecimento. Assim sendo, solicito a compreensão de Vossa Excelência e demais vereadores. Rio do Sul, 22 de novembro de 2018. Vereador Fernando César Souza. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, o requerimento? Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado o requerimento com justificativa de ausência. Ordem do dia. Projetos. Projeto de Lei Ordinário 67/2018 e Projeto de Lei Ordinário 85/2018. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura dos pareceres dos projetos constantes na ordem do dia. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Trata-se de análise do projeto de lei ordinário número 67/2018, de autoria do senhor vereador Maicon Coelho, que trata do uso do WhatsApp pela Secretaria de Infraestrutura do município de Rio do Sul. Parecer e voto do relator. Como se infere do teor do projeto, sua previsão se dá com o intuito de agilizar os trabalhos da administração municipal. Mais uma vez, este relator registra o seu entendimento que tal previsão não deveria estar em uma lei municipal, sendo alternativa fácil a ser adotada pela própria administração municipal. Além disso, a previsão constante do artigo 8º do presente projeto cria uma sanção ao gestor municipal que, no entendimento deste relator, é totalmente desproporcional, devendo ser retirada. Feita estas ressalvas, concluo que o projeto de lei deve ser aprovado, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Sávio Zanella. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, a favor. Maicon Coelho, a favor. Marcos Anis, a favor. Zeli da Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O projeto de lei ordinária número 67, de 13 de junho de 2018, de autoria do vereador Maicon Coelho, que dispõe sobre a utilização de aplicativo de mensagem WhatsApp na Secretaria de Infraestrutura para atendimento de demandas da população. Compulsando o projeto de lei, verificamos que o mesmo visa receber somente as demandas referentes ao Departamento de Obras. Dentre estas demandas, podemos citar as limpezas de vias e bueiros, manutenção de buracos e patrulhamento de vias, macadamização, manutenção em calçamentos e desentupimentos e manutenção de bocas de lobo. Cabe ressaltar que o responsável por receber essas demandas via aplicativo deverá informar que os pedidos que não forem pertinentes ao setor deverão ser efetuados via protocolo. No mérito, vislumbra-se que a intenção do legislador é facilitar os pedidos das demandas da população ao Departamento de Obras do município, através desse aplicativo que irá servir como um canal de comunicação direta entre a população e o órgão público, proporcionando um canal alternativo de atendimento ao cidadão. Tal proposição se justifica devido à maioria das pessoas não possuírem tempo de ir ao órgão responsável para fazer suas solicitações, por motivos de trabalho, locomoção, etc. Desta forma, esse aplicativo irá facilitar e até mesmo agilizar a comunicação das pessoas com o Departamento de Obras. Diante o disposto acima, esse edil opina pela aprovação deste projeto de lei em seu mérito. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação, e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Norberto Zanis. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, ausente.
Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. Coloco o projeto de lei ordinário 67/2018 em discussão. Não havendo mais discussão. Do projeto do Michael, né? Pois não. Desculpa aí, só parabenizar essa iniciativa do vereador Michael, porque eu acho que facilitar realmente o contribuinte hoje, as ferramentas estão aí à disposição, né? E facilita muito ter esse centro. Mas aí que daí essa operação ali, que ela efetivamente ela tenha um planejamento onde que essas informações ou esses pedidos da comunidade cheguem e depois vai para o relatório aí para a execução efetiva, né? Porque senão vai também criando um desgaste. O governo já teve ali um aplicativo que era para essas demandas também foi feito um marketing forte e eu não vi aquilo ter uma funcionalidade muito boa. Aqui é muito mais prático, né, vereador Maico? Eu acredito que a população ela tenha muito mais um manejo de ligar ou passar uma mensagem para um WhatsApp do que, às vezes, lidar com um aplicativo. Parabéns aí pelo projeto. Presidente, eu queria aproveitar, já que estamos tratando desse assunto, para perguntar ao vereador Mário Sérgio como é que está aquela situação da Secretaria de Saúde, até porque é mais uma daquelas leis, extrema valia, fui relator e concordei com a propositura da lei, mas por uma razão bem emblemática, né? A gente tem que fazer a lei para ver se o Executivo implementa, porque na realidade não precisava de lei para isso, né? A ferramenta está aí, a comunicação tem que ser feita para facilitar, e a gente já teve aquele procedimento da saúde, que a gente está discutindo numa das comissões, eu nem sei de que autoria, da saúde. Da saúde, o Mário Sérgio. Não. Tem aquela sua, né? E tem aquela propositura para o idoso. E aquela reunião que ia acontecer, está mantida? Era para ter sido essa semana, não aconteceu? Como é que está, vereador? Bom, nós tínhamos pensado para a próxima segunda-feira. Daí nós tínhamos a Jane Sardá como a que ia nos ajudar, porque já que é uma proposição dos vereadores da terceira idade, então eu gostaria que eles estivessem junto na discussão. Mas a Jane Sardá, lamentavelmente, perdeu o cargo, está vago o cargo, então os idosos hoje estão sem ninguém para organizar o conselho ou coisa parecida. Então, lamentável, né? Eu quero aproveitar para lamentar. Eu não sei qual o motivo, eu só botei a mensagem que ela disse que, né, lamentavelmente, não está mais nos quadros da prefeitura. Então, acredito que nós vamos tentar organizar de outra forma agora. Vamos trazer aqui, vamos direto com os idosos para eles virem. Quem quiser comparecer. Tá, mas aquele contato, então, com alguém da Secretaria de Saúde, inclusive o responsável pelo agendamento, não foi feito? É que assim, nós entramos em contato com a Celeste deu a seguinte resposta: ela não pode vir sozinha. Então, ela vai tentar com a secretária e mais uma pessoa, porque ela disse que, já que a questão é maior do que ela possa responder. Então, ela vai tentar trazer mais pessoas junto. Vamos tentar vir na segunda-feira. Bom, se é tão difícil assim até conversar, temos que aprovar a lei e temos que fazer com que a comissão faça com que ela seja executada, né? Permissão, presidente? Pois não. Quando a gente quer falar, ele olha para a gente assim, já como vai falar, sabe? É só por questão de ordem. Uhum. Senão eu também posso ir embora. Em relação à comissão, a gente sentou e a gente avaliou que esse ano também não adianta mais começar, porque senão a gente vai ter que prorrogar a comissão. Então, a gente vai deixar para começar logo no início do ano que vem, na primeira sessão, que daí a gente pode determinar um período, né? E não precisa ficar fazendo prorrogação da comissão, tá bom? Mas daí a gente começa um trabalho e a gente vai estar comunicando o tempo todo. Não, por conta, eu já tinha elogiado ele pelo projeto e parabenizar ele. Essa comissão tem como objetivo exatamente isso, fazer com que os projetos que a gente tem aqui são simples, mas que eles têm, né, o resultado para a população, ele é muito bom, né? Então, é fácil de ser implementado, precisa vontade política aí do Executivo, né, para que esses projetos que a gente tem elaborado aqui, né, tanto todos nós, eles sejam realmente executados. Pois não, Vera, à vontade. Queria parabenizar, né, o vereador Maico, né, e dizer que isso aí é uma grande ferramenta que vai ajudar muito as nossas comunidades. Parabéns, vereador. Michael, meus parabéns, são
muitas vezes em ações simples que a gente consegue atingir os objetivos, né? E ressalvo aqui que muita gente tem defendido que com a extinção das ADRs vai ter uma romaria agora de prefeitos levando documentos a Florianópolis, né? Desculpas esfarrapadas. Basta usar as tecnologias que existem e não precisa estar se arriscando na estrada, né? Então, o teu projeto vem também esse encontro, ao qual o próprio morador pode identificar o problema, fazer foto, né? O executivo disponibiliza um canal, uma linha telefônica com WhatsApp e possa dar mais celeridade aos trabalhos. Parabéns. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei ordinário 67/2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei ordinário 67/2018. Próximo projeto. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Ética, Decoro Parlamentar e Redação Final. Projeto de Lei Ordinária número 85, de 17 de outubro de 2018, de autoria do vereador Marcos Sávio Zanella, que institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do município de Rio do Sul e dá outras providências. Compulsando o projeto em íntegra, verifica que, de acordo com o parecer jurídico desta Casa, a proposta do Executivo seria legal e constitucional. No caso em voga, verifica-se que a intenção do legislador é criar uma ferramenta instituída por lei, onde o cidadão possa apresentar à Câmara Municipal de Rio do Sul as suas ideias para matérias legislativas, as quais ficarão organizadas para o acesso e consulta dos parlamentares e de toda a população, sendo assim mais um item de incentivo para a participação do cidadão. Associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos ou qualquer entidade civil. Cabe ressaltar, como destacado pelo nobre procurador jurídico desta Casa Legislativa em seu parecer, que se trata de matéria adstrita à Câmara Municipal e, por se tratar de algo interna corporis, poderia ser tratada através de resolução, sem necessidade de sanção municipal. Reitera-se, contudo, que a opção por projeto de lei não afeta a legalidade do tema. Desta forma, consignando o entendimento do nobre procurador jurídico, serve o parecer para acompanhar o entendimento mencionado, declarando a proposição a ser votada legal e constitucional. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de todas as formalidades legais e constitucionais, motivo pelo qual eu voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Marcos Norberto Zanis. Parecer da comissão. Marcos Zanella, a favor. Carizo Giacomini, favorável. Maicon Coelho, a favor. Marcos Zanis, a favor. Zelida Silva, a favor. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Política Urbana, Agrícola e Meio Ambiente. O projeto de lei número 85, de 17 de agosto de 2018, de autoria do vereador Marcos Sávio Zanella, que institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do município de Rio do Sul e dá outras providências. A intenção do legislador é aproximar o poder legislativo da comunidade rio-sulense, estabelecendo, através de um banco online, ideias para matérias legislativas. Segundo o procurador legislativo Roberto Andrade de Bastos, o banco servirá de consulta dos edis e a toda a comunidade. Segundo o autor, no artigo 5º, todos os vereadores poderão se valer das sugestões catalogada junto ao Banco de Ideias Legislativas. Parecer e voto do relator. Sendo assim, concluo a presente matéria estar revestida de interesse público, motivo pelo qual voto pela sua aprovação em primeira discussão e votação e solicito aos demais pares que adotem o mesmo posicionamento em relação à matéria. Relator, Mário Sérgio Stramoski. Parecer da comissão. Mário Stramoski, a favor. Marcos Zanis, a favor. Irone da Silva, favorável. Fernando César Souza, a favor. Marcos Zanella, a favor. Passa a palavra ao presidente. Obrigado, vereador. Coloco o projeto de lei ordinário 85/2018 em discussão. Presidente. Pois não. Pelos pareceres, me parece que os
meus nobres colegas já entenderam a ideia proposta, eu acho que ela é muito produtiva, pode ser tornar muito produtiva, isso também, se não for, não vai onerar ninguém, né? Eu só quero me colocar à disposição, como o projeto de lei prevê a regulamentação pela mesa diretora em 60 dias, para isso, para contribuir no que for possível para a criação do formulário, enfim, para a idealização do formulário, e que a gente implemente ele. E aí, em respeito ao seu idealizador, que foi o ex-funcionário da casa, que é o seu Valdir Meinig, que a gente, na medida do possível, não sei nem se a casa pode contribuir com isso, como a gente denominar uma lei pelo nome da pessoa, chamar essa lei de Lei Valdir Meinig, em homenagem a ele, que foi quem deu a ideia. Então, dessa forma, desde já, me coloco à disposição, claro, se o projeto de lei for aprovado. Senhor presidente. Pois não. É interessante essa lei, porque nós também temos a lei da iniciativa popular, né? Só que daí ela tem que ter 5% dos eleitores do município. Só que essa lei, eu acredito que ela tem que ser muito bem explicada pelo Facebook da Câmara, pelas páginas, né? Que ela tem que ser que nem para o do vereador. Ele não pode dar nenhuma despesa para o executivo, para o erário público. Né? Muitas vezes a pessoa naquela finco que você mora na Albertina, alguma coisa, querendo que faça se construa o asfalto naquela região. Então, esses projetos não é para isso. São projetos que apresentem aqui, qualquer um dos vereadores possam dar andamento. Né? Então, temos que ter um meio para as pessoas saberem como fazer essas leis, né? E de que assunto eles podem fazer, né? Principalmente ao autor do projeto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Parabenizar o vereador Zanella, eu, inclusive, na outra sessão, numa das sessões, aí eu falei do banco de ideias. Muitas empresas realmente adotam o banco de ideias, onde que os funcionários trazem inovações para dentro da empresa e acabam grandes ideias acontecendo. E aqui facilita muito, porque, da forma antiga, um projeto popular aí, às vezes, dificulta muita gente com boas ideias, porque a burocracia é um pouco maior e aqui facilita. Ele traz a ideia para nós e nós elaboramos o projeto aqui. E aqui depois, né, o vereador Carizo faz a filtragem, claro que eles não têm o conhecimento aí técnico das leis, mas aí nós filtramos, demos um retorno quando, de repente, há um vício de origem, né? E aí a gente tem como estar orientando as pessoas. Mas realmente muito bom, vai facilitar muito e eu acredito, né? Porque analisando a representatividade nossa, que é uma das coisas que eu também avaliei muito, né? A questão da representatividade na Câmara, que teve um debate aqui forte que reduziu o número de vereadores. Mas hoje tem muitas regiões descobertas. Nós pegamos a região aqui do Rainha, de Topava, aquela região ali para baixo, não tem representatividade nenhuma, né? Tem várias regiões aqui, aquela região ali de Taboão, aqui região do Boa Vista, não temos representação, nós representamos o município, mas assim, regional ali deles, né? Do bairro na Câmara de Vereadores. E assim, nesse projeto, a comunidade pode estar passando aí alguma ideia importante para nós, e nós está executando aqui na Câmara. Parabéns aí, vereador Zanella. Presidente. Pois não. Não, assim, ó, quando o vereador Carizo fala da população ter esse entendimento em relação a que não pode ter nenhum gasto, né, que é vício de origem, eu até acho que não tem nem que se preocupar muito com isso. É importante, porque a gente vai entender o que é a demanda. Eu acho que a participação popular, esse projeto, a importância maior dele, se o cidadão realmente ele vir participar com as ideias, seja lá qual for, mas a gente está dando uma ferramenta para a população participar diretamente com a Câmara de Vereadores, né? Porque hoje a gente sabe, já disseram que a gente deveria fazer a assembleia virtual e talvez, porque assim a gente não consegue mais trazer as pessoas, né? A gente percebe que aqui a gente não consegue trazer. Agora, essa, sim, é uma ferramenta que a gente vai estar oferecendo para a sociedade, né, para que ela possa participar da maneira que ela entender. Né? Claro que aqui a gente vai fazer todo... ver, né, o que pode e o que não pode, escolher. Mas eu acho importante, quero te parabenizar pelo projeto, porque tudo aquilo que a gente proporciona, que a sociedade possa participar, eu acho importantíssimo. Então, parabéns aí pela iniciativa.
Presidente? Pois não? Até aproveitando a fala, vereadora, eu acho que é isso, e como o Carizo colocou, pode ser um elemento de fazer maior interação com a comunidade e servir para mostrar para a comunidade o papel do vereador, o alcance do vereador, e daqui a pouco até esclarecer, né? O cara vai fazer uma lei para a gente fazer uma ponte, né? Não dá. Mas, enfim, ele pode saber mais o papel do vereador. E até quero colocar isso, eu recebi essa semana ligação do munícipe, que disse ter falado com algum dos senhores, ele não me deu nome nenhum, e me falando sobre estacionamento. Me arrepio, né, quando eu falo de estacionamento. Mas ele indignado com o fato de alguns imóveis, o proprietário baixar o meio-fio e fazer aquele estacionamento 45 graus na frente do imóvel. Porque daí, ele até tem uma certa razão, que daí o cara tira o meio-fio, onde seria um estacionamento da via, para fazer um estacionamento dentro do estabelecimento dele. Ele é beneficiado e aquele estacionamento dele não é cobrado, né, o estacionamento público. Mas vejam, é uma demanda e é um modo de ver que nos permite, de repente, ingressar num assunto que, para alguns, faz sentido e causa uma mudança. Né? Eu acho que pode ser muito bom para esse papel educativo. Assim. Pronto. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei ordinário 85/2018 em discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o projeto de lei ordinário 85/2018. Momento da presidência. Em nome do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Carizo Giacomini, reitero o convite aos senhores vereadores e comunidade para participarem da audiência pública que irá discutir, junto à sociedade, o projeto de lei orçamentária anual de 2019, que se realizará no dia 26 de novembro de 2018, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. Lembramos que possíveis emendas deverão ser propostas antes da audiência, a fim de serem devidamente discutidas com a sociedade. Senhores vereadores e vereadora, na conformidade com o artigo 25 do Regimento Interno da Câmara Municipal, comunico que a eleição para a renovação da mesa diretora realizar-se-á no dia 6 de dezembro de 2018, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal. Ainda, de conformidade com o inciso 1º, parágrafo 4º do artigo 96º do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco os senhores vereadores e vereadora para a sessão extraordinária a ser realizada na segunda-feira, dia 26 de novembro, às 17 horas e 40 minutos, com o a fim de apreciar os projetos de lei número 110/2018, que suplementa e anula a dotação do orçamento do município, e o projeto de lei número 113/2018, que suplementa e anula as dotações do orçamento da Fundação Municipal de Desportos. Queria também comunicar aos senhores de que nós vamos estar provocando, né, como presidente desta casa, uma reunião, e aí eu queria deixar aberto para discussão se o melhor momento seria amanhã à tarde ou na terça-feira às 14 horas. Fica aqui na maioria para discutirmos o parcelamento do FAP, que é um projeto que vai adentrar essa casa, um projeto que trata especificamente da previdência dos funcionários públicos municipais, sendo que ainda vamos trabalhar sobre o assunto da criação do Instituto, né, a transformação do FAP em Instituto. Então, todos esses assuntos serão trabalhados perante ao secretário de Administração, Pereira, juntamente com uma equipe do FAP e 2 representantes do Sindicato Municipal dos Funcionários Públicos aqui de Rio do Sul. Então, eu deixo em discussão da data, né? Ou para amanhã, no melhor horário para todos, ou para terça-feira, às 14 horas. Fiquem abertos, está aberta a discussão. Presidente, eu particularmente, até a gente hoje tem a falta de um vereador, que é sempre muito ácido e crítico, então acho que a gente tinha que dar mais tempo. Eu, particularmente, em cima da hora, para mim, nem inteiro, não consigo mais. Para mim, terça-feira era um grande dia. E reforça a necessidade de todos participarem. Tive uma conversa longa aí com o contador da casa, e que também é membro do Conselho do FAP. É um assunto, como eu coloquei na tribuna segunda-feira, muito importante, porque não é para agora, e como a gente conversava, uma bomba que tem que ser desarmada, que ninguém quer nem mexer, porque pode estourar, né?
Então, eu acho que é importante a gente fazer isso com calma. O executivo, eu sei que está agora com uma certa urgência, mas, né, a gente tem que fazer com o tempo necessário. Eu, particularmente, amanhã não posso. Eu gostaria muito de participar, mas, claro, me rende a maioria. Mas, para mim, meu voto é terça-feira. Eu também, particularmente, para mim é melhor terça. Para mim, terça de manhã, porque à tarde é negociação coletiva e eu gostaria de participar da discussão. Poderia ser de manhã? Por mim, de manhã, terça... Podemos marcar para as 10 horas, terça-feira? Carizo? Sim, vamos com a maioria. O vereador Mário Sérgio se ausentou? Telefone. Mas a maioria, então, optou para terça-feira, às 10 horas da manhã? Então, eu vou repassar este aviso às pessoas interessadas e eu conto com todos os senhores, né, devido à importância dos assuntos aqui na Câmara de Vereadores. Né, a importância dos assuntos que vão ser tratados, até porque, quando subirem os projetos, né, a gente já vai estar com uma boa opinião formada, né, com tirada todas as dúvidas. Acho que a gente vai progredir bastante nesses 3 assuntos específicos e importantes. Marcado terça-feira às 10 horas. Obrigado, senhores. Tribuna. Solicita a segunda secretária, a vereadora Zélia Silva, que proceda em tempo ainda, senhores. Queria aproveitar, eu recebi a visita de um grupo que formam o Codensul. Eu sei que o vereador Chico e mais demais vereadores participaram daquela palestra sobre urbanismo, que foi apresentado aqui no PUNF, né, no Encontro dos Rios, sobre o planejamento do crescimento das cidades para 10, 20, 30, 40 anos. E eles solicitaram uma conversa com os senhores, né, de 30 minutos para explicarem a situação, até porque eles têm um pedido a fazer. Poderia incluir, logo após a reunião com o pessoal da terça-feira, às 10 horas, entre 11h15 e 11 horas, marcar com eles logo em seguida? Que daí, então, a gente vai ter 2 reuniões na terça-feira, né? Nós fizemos a reunião com o executivo, o FAP e o sindicato, e ao término, em seguida, o pessoal, então, do Codensul irá apresentar aqui, creio que 30, 35 minutos, eles apresentam a proposta que eles têm para o nosso município, para a gente estar acompanhando, isso que foi de muita importância. Eu não estive nessa palestra era Barros, né, Chico? Era um senhor que já vem trabalhando aí com alguns municípios do país e até tem Maringá, né? Tem um projeto bem audacioso, bem dinâmico, porque nós passamos por ciclos, né? Nosso município, a nossa economia já foi do extrativismo, né? Da madeira, e se terminou este ciclo, o que poderá terminar daqui a alguns anos, o que virá de novo. Então, ele trabalha, ele deixa bem... mostra de uma forma bem dinâmica como o município de Rio do Sul poderá se projetar para os próximos anos para ter um equilíbrio, um planejamento e que possa desenvolver essas outras economias. Estão marcadas as 2 reuniões. Obrigado. Agora sim, tribuna, solicita a segunda secretária, a vereadora Zélia Silva, que proceda a chamada dos vereadores para o uso da tribuna em até 7 minutos e meio. Bem, boa tarde. Eu seria a primeira, mas eu declino e chamo o vereador Mário Sérgio, que não se encontra, então, o vereador Zanella. Vem para cá. Ah, tá. Desculpa, então. Eu sou a primeira, declino. Vereador Carizo. Isso que são do PMDB, né? Não, tu sabe que tu está na minha esquerda, né? Por isso? PMDB, não. Está desculpada, vereador. Cumprimentar a todos aqui hoje, todos os vereadores. A nossos servidores da casa aí. Hoje não temos nenhuma pessoa de fora, né? Às vezes tem assuntos aí importantes, mas... tomara que estão acompanhando aí pelas mídias sociais aí, que sempre tem assuntos, né, que as pessoas gostam de saber aí de Rio do Sul. É sobre a área azul, eu acho que era o Francisco, aposentado da Celesc. O apelido dele é Chico, ele mora na Rua 15 aí, e ele disse, não, o Zanella vai falar na quinta-feira. Até pensei que ia ter alguma reunião, né, que ele falou, daí você está falando. Ele gostaria mesmo de saber que em Rio do Sul, por exemplo, e o que ele falou, eu andei ali e anotei. Na frente do Vavá aqui, tem 6, 7 estacionamentos, bem na frente do comércio dele. E está escrito área azul. As pessoas têm que pagarem área azul.
Pode ali comprar um balde, o que ele vender ali, qualquer coisa, que ele vende de tudo, né? Tem que ter área azul. Tu segue mais, passa o semáforo, anda mais 50 ou 100 metros, antes do Breza à direita, tem outros comércios ali que tem 6, 7 estacionamentos. Não paga área azul. Também aqui, tipo assim, no Laboratório Vidas, né? Estacionou assim do lado lá. Ele falou que ele se sente na obrigação, se as pessoas estacionarem os veículos em 45 graus, ele teria a capacidade de estacionar o veículo dele do lado, né? E não poderia tirar o veículo dele, porque ele está pagando a área azul. Então, é uma coisa assim até interessante, ele puxou um assunto que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo no... Daí eu quero procurar essa legislação, talvez é mais ou menos como você falou, com relação ao meio-fio, né? Mas eu não sei quando é que a gente poderia saber isso, mas no início da semana a gente vai procurar saber isso. Sobre multas de trânsito que a gente aprovou aqui, os vereadores, fomos procurados a casa, foi ligado aqui para o responsável aqui da casa, uma Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul, hein? Achou interessante, então uns projetos bacanas, né? E o mais importante que a Rádio Mirador também veio falar conosco, a radiodifusora, nós vamos mandar... As pessoas, elas não sabiam que tinha esse valor, que vai passar de 3 milhões nos 12 meses. E o que é mais interessante, um mês antes a gente aprovou um projeto do Marcos Zanis, que 10% desse dinheiro seria para a ciclovia. Então, né, uma vai corrigindo a outra, uma lei vai ajudar a outra. Então, também tem esse aspecto. Essa semana, na mídia social, passou bastante. O presidente da Nissan, no Japão, ele foi preso, né? Sonegação fiscal. Onde eu gostaria de chegar nisso? Daí a gente puxou algumas coisas aí, né? Somente nesse ano, isso é a reportagem de agosto, no final de agosto, o Brasil deixou de arrecadar 345 bilhões, vereadora Zelida Silva. 345 bilhões. Entre aspas, diz, ó, o trabalhador assalariado é a maior vítima desse crime. Claro que vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, onde as pessoas, né, mais dependem. Depois, além disso, vai vir um novo governo. A gente acredita que esse ministro, o Moro ali, que vai ser um super-ministro ali da área da justiça, das polícias, né, da segurança pública, gostaria que reforma agrária, Tribunal de Contas, em 2007, conseguiu descobrir 578 mil benefícios irregulares, quase 30% de todo o programa. Bolsa Família. Um rombo de mais de 2 bilhões em 2017. Se nós pegamos essa sonegação fiscal, se nós pegarmos o Bolsa Família, reforma agrária, só esses três, isso tem mais de... só esses três de corrupção? Corrupção no INSS, na Previdência, né? Quantas pessoas? É incrível essa da reforma agrária. As pessoas têm que ganhar só até 3 salários. Tem cara que tem Porsche, tem 160 mil servidores públicos, que na lei já diz, nem um servidor público pode ter. Tem centenas de vereadores, vice-prefeito, 60 mil empresários. Então não adianta uma classe. 60 mil empresários têm problemas, estão envolvidos com irregularidades na reforma agrária. E no Bolsa Família também. Pessoas que ganham 4, 5 mil reais, pessoas que já faleceram, mais de 3 mil casos que as pessoas faleceram, duplicidade em CPF, essas irregularidades que as pessoas... Tem cara que é bom nisso mesmo, né? É o famoso 171 mesmo, para ludibriar, né? Então, essas pessoas estão levando o Brasil no caos, né? Mas olha a riqueza que o nosso país tem. A gente está falando isso de bilhões e bilhões e bilhões, Zeli. E ainda o dinheiro não se acaba, né? Que país que nós podíamos botar os Estados Unidos no bolso. Nós temos mais poder, só pela reforma agrária, não sei quantos milhões de terra nós temos para... Né? Seria para uma pessoa que ganha até 3 salários mínimos, produzir mais alimento, né? Um controle social melhor, as pessoas terem o ganha-pão, e quantas pessoas irregularmente são beneficiadas? Quase 600 mil pessoas, isso que são descobertas. Deve ter mais outro tanto que
que não foi descoberto. Para encerrar também, a gente não acredita como é que Santa Catarina está dando mal e mal para pagar. 13º foi pago conta a gota, e falaram da Operação Veraneio, que veio para a segurança pública. Só de argentino veio 1,5 milhão de pessoas. Se cogita, né? 1,5 milhão. O que tem de paranense, o que tem de paulista, Rio Grande do Sul, chileno, aqui em Santa Catarina, eles não utilizam, só se ficar doente no momento, eles não utilizam nossos hospitais, eles não utilizam nossas creches, eles não utilizam nossas escolas, eles só vêm aqui para consumir. É dinheiro em postos de gasolina, é bebida, que o retorno do ICMS é alto, é energia elétrica que é consumida, né, triplica, é os hotéis, é o consumo de muita alimentação, que é os catarinenses que fazem essas comidas aí. Então, nós poderíamos estar num Santa Catarina, um estado tão pequeno, né, Zeli? Nós poderíamos estar no paraíso. Acredito ainda que é o melhor estado para morar. Mas com todas essas pessoas, eu acho que passa de 3 milhões de pessoas, aí janeiro, fevereiro e março, que vêm aqui deixar dinheiro para nós, um estado tão pequeno que nem o nosso, e com vários problemas. O comandante Moisés vai receber um rombo milionário, né, presidente? Eles estão conseguindo saber como é que vai dar as coisas. Não vai ser fácil para tocar a folha de pagamento o ano que vem. E os servidores ganham em dia, mas também estão mais ou menos 4, 5 anos congelados os seus salários. Os professores, os policiais, né, os bombeiros, poderiam estar ganhando um pouco mais. Não, obrigado, para encerrar. Então, um bom final de semana. Então, terça-feira é a nossa reunião, né, importante aí. Valeu, obrigado. Vereador Irone. Boa noite. Cumprimentar o nosso presidente, né, James Redes da Silva, né, a mesa diretora, os vereadores e a vereadora Zeli, e as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, que estão aqui presentes, né. Também cumprimentar as pessoas de Rio do Sul, do Alto Vale, da região, que nos acompanham pelas redes sociais. Na última terça-feira, a gente participou, como também vários vereadores, né, vereador Chico, participaram do encerramento da União das Associações de Moradores, né? Onde que foi feito o encerramento de todas as associações dos bairros do Rio do Sul também. Então, a gente parabeniza o Marco Aurélio, que é o presidente da União, né? E todos os presidentes das associações presentes, né? Que fizeram uma organização muito boa, e foi uma reunião que o prefeito esteve presente, e que muitos foi falado que o ano que vem vai ser um ano muito bom para as associações de moradores, né? E também para nós que estamos no governo. Que vai ser um ano que se inicia novo, com muita coisa a ser feito. E muita coisa vai ser feita ainda este ano, conforme o prefeito que estava lá presente declarou a todos os presentes, né? Então, a gente parabeniza todos esses guerreiros que ficam aí nos nossos bairros aí trabalhando voluntário, né? Porque a gente foi muito tempo presidente de associação de moradores e sabe como é que é o trabalho. Também queria falar para vocês que ontem a gente teve em Itajaí, né? Coisa linda, tá essa BR-470 para lá. A gente nem sabe o que está acontecendo por aí. É máquina, tudo quanto é canto, é aqueles elevados imensos, vereador James, que vai ajudar para desafogar a BR-470, coisa linda. Eu fiquei impressionado com tantas obras, todos em pontos diferentes, em pontos estratégicos, que está vindo lá em direção de Itajaí para Blumenau, Indaial aí, ó. Parabenizo quem está à frente daquilo ali, porque é um grande trabalho que está sendo feito. E eu acredito que, conforme o nosso vereador Carizo falou ali, desses montes de frucatua que está nesse Brasil aí, eu acredito que o ano que vem, com o presidente da República, Bolsonaro, e com o juiz Celso Moro lá, que essa ladrãozada lá estão tudo tremendo de medo lá, e vão tremer mesmo, vai ter que fazer uma cadeia só para prender essa turma lá, que estava lá. Eu acredito que o nosso Brasil vai ser, vereador Zanella, daqui uns
um ano e meio, vai entrar na lista dos países de primeiro mundo. É só cortar essas corrupções. E quando se fala aqui do nosso estado, aqui, que o nosso governador Moisés, aí, comandante Moisés, vai ter dificuldade, eu acredito que ele vai ter dificuldade sim, mas que ele também vai melhorar muita coisa. Porque se ele cortar realmente só as SDRs, eu acho que vai dar para fazer o pagamento, pelo menos dos policiais. Vai dar para fazer, vai dar para pagar muita conta, vereadores, ali, com o corte dessas SDR todas. E queria falar agora, entrar no mérito, aqui, ó, falar sobre Minas Gerais também, que tem um grande problema. Em Minas Gerais, mais de 40 municípios foram para frente do Palácio lá. Foram lá porque eles não têm como pagar as contas agora no final do ano. Não tem como pagar pagamento, não tem como pagar 13º, então a coisa está feia. Isso só lá em Minas, foi a notícia que eu vi, né? Mais de 40 municípios não conseguem pagar. Talvez seja esse mesmo problema desse FAP aí, ó. Se nós não resolver isso aí que diz que é uma bomba, vereadora, e na real é uma bomba, e que nós temos que não deixar explodir, nós temos que arrumar uma solução, com certeza aqui poderá também ter muitos problemas para o futuro. E agora a gente entra no mérito do esporte, né? Onde que eu começo falando no Campeonato Brasileiro, né? Hoje até recebi um convite especial aí de um flamenguista, né? Que é só porque o Flamengo ganhou ontem do Grêmio, ele me chamou eu para a mesa hoje. Podia ter chamado qualquer um de vocês. Mas faz parte. Faz parte. Futebol, vereador, é assim. Pelo menos atrasar a festa do Palmeiras. Porque se o Grêmio ganha ontem, o Palmeiras já era campeão. Atrasaram a festa que estava programado e agora vamos ver o que vai acontecer. Mas vai ser muito difícil no Campeonato Brasileiro tirarem o Palmeiras, pois aquele Filipão lá, eu conheço ele porque ele aprendeu muito quando ele era técnico do Grêmio. Aprendeu muito e deu muitos títulos para o Grêmio, Felipe. Então o cara é bom. 20 e poucos jogos que o Palmeiras não perde. Vocês sabem o que é isso? Depois que esse homem entrou lá, não perdeu uma. Então o cara é um gigante como treinador. E o Guarani do Progresso, nesse final de semana, não joga, né? Só vai ter treinos no sábado, porque tem a última partida da semifinal, né, que envolve o Poço Rico de Otacílio Costa, quanto o nosso Rio do Sul, aqui de Rio do Sul, né? Então, vai ser uma tarefa muito difícil, vereador Marcão. Eles têm que fazer 3-0 para ir para os pênaltis. Mas no futebol não existe coisa difícil, é só não perder gol, às vezes o cara ultrapassa os limites. Então vai ser um grande jogo nesse domingo, às 16h no estádio municipal, e a gente, como Rio Sulense, né, vamos todos prestigiar. Vamos prestigiar esse grande futebol, nossos atletas do Guarani também vão estar junto, a torcida, e vamos torcer que continue Rio do Sul, pois ele é o nosso representante que temos. Então, todos estão convidados e um bom final de semana a todos. Vereador Chico. Cumprimento o nosso presidente James, a mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos assiste e nossos funcionários que estão aqui presentes na Câmara. Relatar aí os trabalhos da semana. Então, nós estivemos participando, juntamente com a minha assessora Maria, participamos dessa reunião, que estamos nessa agenda de participação nos conselhos, que é muito importante, tanto o conselho, né, e aproveitando aí, porque nós temos uma eficiência muito grande nesses conselhos, que, por enquanto, realmente são dignos de elogio. O Conselho do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, tiveram a prestação de contas deles regular, discutiram lá um debate sobre a importância de, quando subir um convênio aqui para a nossa casa, nós discutir com o Conselho, porque tem muitas situações que eles dependem de alguma alteração e mudança. Então, até estava falando com o vereador Zanella antes, que às vezes passa pela Procuradoria, um cópia-cola e vem para nós, e nós acabamos também, nem toda, a gente não tem um domínio, mas um exemplo que eles colocaram lá, que hoje não se usa mais cheque para pagamento. Hoje é tudo feito via online, e às vezes o convênio ainda, né, traz o cheque. Então, são situações que realmente é importante, às vezes, quando vem um convênio para a nossa casa, a gente poder discutir um pouco melhor com os conselhos, para eles poderem dar uma orientação e ver o que é melhor, porque na prestação de conta acaba comprometendo
bastante o trabalho deles. Outra situação delicada, né, que também tiveram, é o recurso próprio, que foi depositado na conta do FUDEB, que foi uma falha de repasse. Né? Esse depósito ele não pode ser, porque são contas separadas, isoladas. Então, quando é um recurso próprio, é um tipo de prestação de conta, e quando é do Fundeb, é totalmente outro, porque é um convênio, um dinheiro que vem já vinculado, né? E aí é um outro modelo de prestação de conta. E tiveram um grande problema com o Tribunal de Contas para estar resolvendo essa situação. A equipe da Secretaria também é muito enxuta. Hoje nós temos apenas 6 comissionados puros e 7 de carreira. Temos basicamente 15 a menos do que anteriormente no outro governo. Então, há um enxugamento efetivo da máquina pública. Quando nós falamos que a reforma administrativa diminuiu, realmente ela diminuiu de fato. Hoje nós temos mais comissionados de carreira do que comissionados efetivos na Secretaria de Educação para fazer a gestão de 1.106 funcionários. Lá realmente é um peso muito grande para quem trabalha no setor administrativo da Secretaria de Educação. Outro conselho que nós participamos, que foi o Conselho da Merenda, e aqui vem um assunto importante, que vem muito a ver, né, com o que a gente prega, que é a valorização nossa local, mas nós não temos como montar edital, mas tem como fazer um cardápio regionalizado para a nossa região. Nós não temos como direcionar uma licitação, mas nós temos como também adequar para a realidade da nossa região quando se monta um edital. Nós tivemos o cúmulo de um produto de uma grande empresa que serve para o Brasil inteiro, de um achocolatado que a Neilar não passar nos crivos de um edital. Isso aí, para nós, eu acho que é uma falha gravíssima que nós temos na montagem do edital, então temos que cuidar muito disso e, além disso, fazer um cardápio regionalizado. Às vezes, por causa de uma vírgula num componente do produto, não contempla, desclassifica e não pode estar participando. Tivemos, ano passado, o uso de um leite ninho, que usaram o ano todo. Este ano, proibiram, né? As nutricionistas proibiram aquele produto, mas sendo que foi usado o mesmo produto o ano passado todo. Então, realmente, aí nós temos um ganho muito grande, trazer um cardápio mais para a nossa região. Não vamos pôr suco de laranja num cardápio, a única nossa região produz aqui o suco de uva. Então, esse debate é um debate bom. Tivemos também algumas situações, eu só não vou citar nome, mas no comando, porque hoje nós temos excelente produto, não falta produto para a educação, realmente o produto da melhor qualidade nós temos da educação, mas a execução da merenda ela está deixando a desejar. A distribuição, os profissionais, e eu fui saber também que porque ali nós temos uma divisão que tem uma chefia, mas às vezes que as pessoas não sabem fritar um ovo. Então, nós temos que cuidar muito quem nós colocamos em alguns cargos, né, de extrema importância, porque é uma atividade que acaba comprometendo a atividade fim. A alimentação é uma atividade meio, que eu acho que deveria até separar da questão pedagógica, porque ela não tem nada a ver com a questão pedagógica, mas incomoda bastante os diretores, secretários, porque esse produto tem que chegar com qualidade também. E eu sugeri também para o Conselho, né, que fosse feito, de repente, a centralização, porque tem uma lei, que você tem que, cada 500 crianças, contratar um profissional de nutrição. Isso aí inviabiliza, né, porque se torna muito caro, mais 10 nutricionistas naquele setor e naquele segmento. Então, criar um outro modelo de gestão para que isso não comprometa a questão de gestão aí da Secretaria de Educação. Mas parabéns aí pelo grande trabalho, então, aí do Conselho de Merenda também, né? Mas hoje de manhã um assunto assim dos que mais, assim, da minha área, do meu segmento, e que bandeiras que a gente defende, que é a classe produtiva. Presidente, passo 2 minutos. Agradeço, vereador Maico, porque é um assunto realmente muito importante que eu quero trazer aqui para a discussão. E aqui, né, e cito, né, não tenho nada, absolutamente nada contra os sindicatos. Absolutamente nada, cada um está no seu papel. Mas só que os sindicatos não podem pegar a chave da nossa empresa para querer tocar a nossa empresa. Aonde já se viu o absurdo e o cúmulo dos funcionários que não pagam a sua contribuição no sindicato, não poder exercer ou não poder trabalhar aí com a abertura das lojas no final do ano. Isso aí é uma ditadura no meu modo de pensar. Você obrigar o funcionário, para poder trabalhar na loja, tem que ser filiado do sindicato.
Mas eu não falo só do laboral, falo do patronal também, do nosso sindicato, onde que nós temos comerciantes também que se fecham num grupo ultrapassado para a nova realidade que vivemos, e o nosso município acaba não crescendo por causa desse grupo de pessoas que não querem deixar o livre comércio acontecer. Daqui a pouco cresce, nós já era a 5ª economia do estado de Santa Catarina, fomos para a 10ª, somos hoje a 22ª, daqui a pouco vamos para a 30ª. Porque qual o empresário que quer se estabelecer em Rio do Sul? E exemplo das lojas Alana, né, tem lojas em Campos Novos, tem lojas como Curitibanos, lá já mudaram a lei, né? Mas daí a discussão foi grande, porque eles têm realmente esse poder de decisão, porque foi feito em assembleia, e essa assembleia também é colocada em dúvida. Mas hoje, na reunião do sindicato, com muitos empresários ali presentes, então tem que se associar nesse sindicato patronal, vou falar da nossa classe, nós se filiar no sindicato patronal, pagar aquela taxa do sindicato patronal, para nós, com a nossa visão, com a nova realidade que vivemos, e o que nós queremos para a nossa cidade, que é dar oportunidade para os consumidores comprar no nosso mercado. Se nós vamos comprar ali na BR, também é irregular, a Avan está pagando um caminhão de multa aí para manter aberto sábado e domingo lá. Como é que nós não podemos deixar eles explorar a sua atividade? Como é que eles querem a chave da nossa empresa? Eles não sabem o que nós sofremos para pagar a conta no final do mês. A carga que nós temos para segurar uma empresa aberta e honrar com seus compromissos. Então, é muito importante. O debate foi muito importante, vamos tocar em frente, eu tenho certeza, porque essa casa fez o papel dela. Nós temos a lei aí elaborada, eu andei vendo esses dias, eu não sei o número da lei aqui para poder colocar, mas aqui nós demos a liberdade para o comércio explorar, e a hora que ele quiser, se ele quiser abrir ao meio-dia, se ele quiser abrir à noite, se ele quiser abrir final de semana, se ele quiser abrir sábado, nós demos essa autonomia. E o sindicato vem proibindo nós, né, e querer pegar a chave do nosso estabelecimento para tocar o nosso comércio. Então, nós vamos aí fazer um enfrentamento, e eu fiquei muito triste, né, porque teve a assinatura do presidente do Sindicato Laboral também nisso, concordando com isso, né? Então, nós vamos se preservar da nossa parte. O funcionário, que ele não paga a sua contribuição no Sindicato Laboral, mas ele não pode ser proibido de trabalhar. Não pode ser proibido de trabalhar. Isso aí é uma forma, né, de segurar, na verdade, obrigar, na verdade, o funcionário a fazer parte do sindicato, né? Então, realmente é lamentável, mas nós vamos estar lutando, eu tenho certeza absoluta, com o apoio da população, com o apoio das pessoas que querem o bem da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade, nós vamos vencer essa briga e vamos, com certeza, estar olhando um pouquinho mais e valorizando as pessoas que realmente querem fazer com que a nossa cidade cresça. Mais oportunidade de emprego, mais oportunidade de renda, e, com certeza, todos nós vamos ganhar. Boa noite, obrigado. Vereador James. Declino. Vereador Maicon. Declina a palavra. Vereador Marcos. Declino. Vereador Zanella. Boa noite, povo de Rio do Sul, Não, senhor mestre, presidente, é eu. senhores vereadores. Eu quero usar a tribuna hoje para repetir a fala que eu fiz a vocês na segunda-feira, da preocupação com a situação do nosso Fundo de Previdência Municipal. E, para isso, já tudo que me precederam aqui, eu só trouxe alguns elementos para reforçar a vocês a necessidade de discussão e de resolução desse problema. Conversava com alguns dos simpatizantes do nosso movimento e eles têm alguns dados básicos. Em 2017, o Estado de Santa Catarina teve uma despesa previdenciária de 3,2 bilhões. E a receita da Previdência estadual foi de 1,2 bilhões. 2 bilhões no Estado de déficit. Em um levantamento de um economista, disse que a Previdência do Estado custou 5,9 bilhões. Receita e despesa foi do Instituto, do sistema, mas a despesa dela foi de 5,9 bilhões, o equivalente a 27% da receita do Estado. Quer dizer,
Quando a gente fica aqui defendendo a diminuição, não é do tamanho do Estado, mas talvez da importância do Estado como elemento de regular a atividade da sociedade, também é por causa disso. A gente falou aqui, né, alguns meses atrás, sobre o efeito que teve a desregulamentação do mercado, por exemplo, em Singapura. A gente pega um modelo longe, mas é um claro exemplo de como uma sociedade cresceu porque tinha menos Estado. E por quê? Porque cada vez que o Estado fica maior, ele fica mais oneroso. Se nós aqui em Rio do Sul, eu falava com o nosso contador hoje, nós temos o FAP, ele sustenta, previsão de sustento, tem 300 aposentados, 100 pensionistas e 1.400 pessoas dependentes, que são todos os servidores que contribuem para o FAP. Tem hoje aplicado 200 milhões, mas 1 milhão e pouco por mês já é o que custa. Então vejam que cenário, e aí quanto maior o Estado, você precisa de mais recursos para sustentar esse Estado. Teve uma palestra, eu já mencionei isso aqui outro dia, mas teve uma palestra no Unidade mostrando que modelos de controle poderiam ser exercidos. Estavam lá a Procuradoria, Tribunal de Contas, Ministério Público, AMAV e Câmaras de Vereadores. 5 órgãos. E a conclusão final, não sei qual dos senhores estavam lá naquela palestra, foi ano passado, mas a conclusão final que se chegou é que precisava se criar mais mecanismos de controle, ou seja, mais Estado, mais gente que fica dependendo do Estado e mais recursos que têm que ser submetidos ao Estado. E outra, por que a gente tem que se preocupar com isso? Eu questionei hoje o nosso contador, me chamou a atenção desde aquela reunião que nos mostraram ali um déficit de 16 milhões em 2016, no governo do Gariba, que ele não tem nada a ver com isso, só menciona até para absolvê-lo, não tem nada a ver com o Gariba. Mas o atuarial, o cara que faz o cálculo do FAP, achou 16 milhões de déficit. Por conta do aumento de aposentados, aumento de contratados, faixa salarial, faixa etária, tudo isso. Aí, 2018, mais 3 milhões e pouco. Só que o déficit de 2018, pelo que me foi superficialmente explicado, ele é causado pelo atraso do próprio Executivo nos parcelamentos daquele ano, naquelas prestações lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, janeiro, fevereiro. Isso gerou, para o atuarial, um déficit de 3 milhões e pouco, que também entra na dívida. Mas essa dívida vai ser paga, porque é um parcelamento. Isso vai ser deduzido do atuarial? E eu duvido. Eu duvido por quê? Porque a função do atuarial e do FAP é se manter. E não tem coisa melhor para o FAP do que ser credor do poder público, ser credor do executivo, que paga sem tributação, com juros de 1% e tal. Por isso que nós temos que estar aqui terça-feira, com o espírito aberto. Se o preço for admitir novo parcelamento, mas que venha com contrapartida do executivo de forma definitiva. Dando terrenos, aumentando a alíquota, se for o caso, e tomara que seja o último, mas o fato é que o Executivo tem que nos propor algo muito melhor do que simplesmente rolar pedra. Então, eu acho muito importante essa nossa presença aqui. Vereador Chico, esse questionamento que as entidades têm que fazer e fazem com o poder público, tem que fazer lá fora, com as entidades. Nós temos que permitir que as coisas funcionem sem tanta regulamentação. E confesso ao senhor que eu, quando vi o ofício assinado pelo presidente do sindicato patronal, então, alguma discussão houve, mas se o senhor é filiado e não discutiram... A da CIRS? Do sindicato patronal, não. Mas, enfim, o fato é que se houve discussão, ela foi muito mal fomentada, porque vários membros do sindicato patronal estão reclamando a exaustão dessa situação. E aí a gente tem municípios, estados querendo se meter numa seara que deveria ser de sua alçada, mas fica submetida a essas entidades. Então, a participação que a gente tem que ter é grandiosa. Mas o fato é que, no país, quando o vereador Eroni falou do Sérgio Moro e tal, vereador, eu tenho a maior boa vontade e quero que as coisas aconteçam, eu quero que a gente mude e não estaria aqui se não fosse pela minha intenção. O fato é que o mecanismo é muito grande e há muita coisa para ser modificada, por isso que o processo é muito mais cultural e lento do que simplesmente achar o Messias, não por acaso é o meu nome do meio dele, porque hoje já circula na internet o fato de que o irmão do nomeado, não, né? O irmão do indicado para ministro da Saúde
está envolvido num problema com o ex-presidente Luiz Inácio, com o filho dele. Aí um outro indicado para uma outra secretaria é genro do proprietário da OAS. É porque o mecanismo é muito grande. Eu não estou dizendo que essas pessoas, por terem esses laços, sejam suspeitas. Elas têm contra si o peso de alguém próximo. Mas o fato é que elas não seriam suspeitas se no país houvesse menos postergação da aplicação das responsabilidades. O que esse país precisa é de menos impunidade. Tomara que a gente consiga, com o tempo, consertar isso. Seria isso a todos, um bom fim de semana e até a próxima sessão. Vereador Mário. Boa noite a todos. Boa noite, vereadoras, vereadores, vereadores que estão aqui, quem nos acompanha, as pessoas que nos acompanham nas mídias sociais. Estou sem óculos, vou pedir desculpa se eu não conseguir, mas vou tentar. Não, mas eu acho que não vai acabar de piorar a situação. É que no domingo é o dia de Santa Catarina. Né? Santa Catarina comemora, então a gente não tem muita tradição em Santa Catarina de comemorar o nosso dia. Alguns estados eles têm feriado, eles marcam muito, nós não. E na questão da Santa Catarina, não sei se alguém conhece bem um pouco a história da Catarina. Catarina foi uma mulher, mulher nova, que defendeu a religião, o cristianismo, lá no século IV, V, e foi morta por isso. Ela era uma mulher muito inteligente, e o rei romano, que visitava o Egito na época, foi conversar com ela e ela o acusou de pagão. E os romanos, para isso, eram um veneno, porque pagão quer dizer que não tem nenhuma religião, ou não tem Deus, né? E aí o cara mandou prender ela, a Catarina, e mandou chamar uns entendidos para discutirem com a Catarina e mostrar que ela estava errada, para provar que os deuses romanos existiam e eram verdadeiros. Aí os entendidos foram conversar com a Catarina, saíram de lá mais convencidos que a Catarina tinha razão, de que o cristianismo era uma religião real, do que o próprio deuses pagãos, os deuses romanos que tinha na época. Então, o rei romano, chateado com todo esse desenrolado fato, mandou matar a Catarina. Catarina foi condenada a morrer numa correia. Uma correia em que a pessoa deita, e são tipo 2 rolos, tipo um moedor de cana, para a gente entender bem, e ela esmagaria dos pés para o corpo. Então, sendo esmagada aos pouquinhos. Mas quando chegava no pé, batia o pé no rolo, a máquina, que devia ser já não muito sofisticada, pifava. Então, eles não conseguiram matar ela naquele rolo. Tiveram que usar outra estratégia para matar a Catarina. Então, tiveram que usar outras formas, porque daquela forma não deu certo. Então, Catarina foi uma mulher de lutas ali. Bancou o rei frente a frente, não teve medo, e ainda com um conhecimento tão grande que venceu os próprios grandes sábios da época, que foram vários, diz o texto que uns 50 sábios. E ela os venceu no debate. Então, esta Catarina foi trazido, as pessoas da Europa, quando vieram para cá, porque Joana d'Arc, anos depois, a Joana d'Arc vai elevar o nome de Catarina, que era uma mulher muito simples lá no Egito, e ela vai acabar sendo conhecida na Europa, e daí os europeus vão cultuar a Catarina, e ela vai se tornar santa, e vai virar Santa Catarina. Os europeus trazem o nome da Santa Catarina para cá, e acabou que nós ganhamos o nome do Estado, em homenagem a essa mulher,
Santa Catarina. Então, só para a gente ter um pouquinho da nossa história, é assim que nós recebemos o nosso nome, um nome tão bonito, com uma história tão bonita. Então, no domingo, nós vamos homenagear o nosso estado, que é um estado tão lindo, mas a gente não sabe nem direito, às vezes, nem o hino. Às vezes eu tenho inveja do Rio Grande do Sul, que quando vê um jogo do Inter ou do Grêmio, que a gente vê, né, eles cantam com paixão, alto, não precisa som, para eles cantar o hino do Rio Grande do Sul. Os fatos do Rio Grande do Sul são homenageados, é feriado. Santa Catarina falta um pouco de história. Às vezes não sabe nem direito quem é Santa Catarina. Por isso que eu queria ler um pedacinho de um texto. Dia 25 de novembro, comemorado em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, a qual foi uma jovem inteligente e devota a Deus, viveu em Alexandria, no Egito, no século IV da era cristã. Lutou pela evangelização de seu povo e, por isso, foi perseguida pelos romanos. Por que os romanos? Os romanos mandavam em tudo naquela época, né? Castigada fisicamente e imolada em sacrifício frente aos poderosos da sua época. Então, essa é a Catarina. Tá? Então, só para a gente ter um pouquinho aqui presente, já que aqui é uma casa de leis que faz nomes, que a gente tenha essa lembrança, né, Marcos? Outra questão que eu gostaria de lembrar, que nessa semana foi, se eu não estou enganado, ou o James me corrija se eu estou errado, dia 18, dia da bandeira. 19, isso, eu estava em dúvida. Dia 19, dia da bandeira, e até eu acho que a gente deve fazer, eu vou tentar nos próximos dias dar uma olhadinha nisso. A gente, eu acho que na própria sessão aqui, nós temos que começar a valorizar um pouco mais a bandeira neste dia. Nós temos que ter um jeito de a gente cantar antes da sessão seguinte o hino da bandeira, e eu acho que até o próprio município tem que valorizar um pouquinho mais essa questão da bandeira nos órgãos públicos, que seja no dia 19, seja mais visualizada a bandeira, e nos locais possíveis seja cantado o hino da bandeira, que é uma questão das escolas, onde for possível, né, porque a gente possa melhorar esse carinho pela bandeira brasileira, que é só lembrado em época de futebol ou de manifestação até eleitoral. Então, só para que a gente possa, também um símbolo muito importante, né? A gente tem que se apaixonar pela bandeira brasileira. Um abraço a todos e um bom final de semana. Presidente, terminou o uso da tribuna. Obrigado, vereador. Explicações pessoais, 5 minutos a cada vereador sobre assuntos relacionados a esta sessão e vedados os apartes. Peço a sua permissão para fazer uso da palavra. Quero primeiro parabenizar o vereador Mário Sérgio aí pela história da Santa Catarina, né? Eu não conhecia, muito bonita, uma mulher, né? Uma guerreira, Anita Garibaldi, né? Então são mulheres aí que fizeram a história e várias mulheres que fizeram a história do nosso país e também do nosso estado. Coincidência ou não, dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina, e também o dia da não violência, o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. É um assunto que a gente precisa discutir, né? Agora, aqui no nosso Alto Vale, uma juíza já dizia que aqui no Alto Vale a violência contra a mulher era muito grande, né? E agora vem um dado aí que aumentou esse ano 19% a violência contra as mulheres. Então, é grave, né? Eu acho que a questão da violência... a violência não é contra a mulher, a violência é contra a família, né? Porque a violência ela acontece dentro de casa, na presença dos filhos. Então, a violência não é. Não. Quando há violência dentro de casa, a família toda sofre, né? Porque a família toda presencia e sofre junto. Então, para a gente pensar, né? Nos últimos dias eu tenho ficado preocupado, que a impressão que eu tenho que violência contra a mulher, seja ela psicológica, seja ela patrimonial, seja ela física, parece que é uma coisa normal, né? E muitas vezes pelas próprias mulheres, Maria, né? Parece que isso, a cultura é tão forte nas pessoas que acabou virando, é uma coisa normal e isso me deixa muito triste.
Em relação ao que o vereador Chico falou, quando eu e a vereadora Janara, junto com o vereador Jefferson, a gente fez uma comissão, né, instituiu uma comissão, e a gente foi em todos os centros educacionais. E a questão da alimentação com as nutricionistas já era um problema na época. Então, foi um problema maior que foi encontrado. Né? De todos que a gente discutiu, a gente foi, e o maior problema era realmente essa questão da alimentação, nutricionista, sabe? A nutricionista determina e sabe? O problema está ali. Então, teria realmente que fazer um trabalho em cima, porque realmente era o maior problema que ele tinha, essa falta de entendimento com esses profissionais. Em relação ao sindicato, vereador Chico, eu fiquei de ter que trabalhar, para ter que contribuir para o sindicato, realmente eu achei bastante. Mas em relação ao sindicato patronal, quando o senhor fala isso que eu tenho familiares que trabalham, que têm comércio. E, segundo eles, realmente, tem um curralzinho de empresário que determina as regras e o resto tem que obedecer. Então, é importante, realmente, não adianta ficar fazendo crítica, tem que ir lá e participar. O que o sindicato fez em relação à arrecadação do sindicato depois da reforma trabalhista? Primeira coisa, uma carta para os empresários e contabilidade. Não é para descontar de mais ninguém. Nós temos 2 pessoas que estão indo lá na fábrica e estão indo lá. Tu quer contribuir para o sindicato? Ó, o sindicato não tem mais. Quer contribuir para o sindicato trabalhador, ele tem toda a liberdade de dizer que sim ou dizer que não. Até fizemos uma mensalidade menor para que ele tenha esse atendimento. Então, ele está tendo toda a liberdade. Se um dia ele vier fazer homologar a rescisão de um novo sindicato, aí ele vai pagar R$30. Por quê? Porque não dá para ter uma estrutura, tem que, né? Mas é uma coisa muito transparente, aprovada em assembleia, foi isso que a gente fez. Então, fico triste se realmente isso está acontecendo, isso não é democracia, né? Isso não é correto, na minha visão de sindicalista, né? Então, eu acho que não está correto nem o Sindicato dos Trabalhadores e nem o Sindicato Patronal. Eu acho que vocês aí têm que realmente, e aí eu digo isso também para meus parentes lá, em começar a participar. Em relação ao presidente, eu acho, o vereador Zanella, que não precisa nem se preocupar com os parentes, ele tem que se preocupar com os ministros que ele tem indicado, né? Porque o Lorenzetti, não, porque já ganhou o perdão do Sérgio Moro, né? Ele praticou o Caixa 2, mas ele já foi perdoado pelo juiz Sérgio Moro, então, se o juiz Sérgio Moro continuar perdoando todo mundo, não vai ter problema. Porque todos os ministros, até agora indicados, todos estão envolvidos em algum ato de corrupção. Inclusive o próprio presidente, quando foi questionado, como é que o senhor, né, explica o fato do ministro estar envolvido em corrupção? Ele disse, daí, eu também sou réu. Né? Então, está complicada a questão das indicações dele. Então, se ficar só na parentagem, ainda é pouco. Agora, o problema é quem está do lado dele. Né? Então, só seria isso assim para a gente ver que realmente é impossível, né? Essa questão da corrupção é uma coisa incrível, né? Que a gente esperava que pelo menos isso, mas não. O cara já está entrando, está fazendo tudo igual, né? O que os outros faziam também. Seria isso, senhor presidente. E eu chamo agora para o vereador Carizo. Vereador Irone. Não podemos esquecer, então, dessa reunião terça-feira, né, presidente? Às 10 horas da manhã, aqui na tribuna, sobre o FAP. O FAP, às vezes, tem muita gente que está nos assistindo e escuta nós falar FAP, eles ficam, o que será que é esse FAP, né? Tem gente que não sabe. É verdade. O FAP é o Fundo de Aposentadoria e Pensionista. Vem a ser semelhante ao NPS, que é pago, o SUS, é semelhante a isso, é um plano diferente, né? Previdenciário, né? Então, esse é o FAP, que está um grande problema que nós temos que discutir, e vai vir o sindicato, e vai vir o pessoal do FAP, e nós aí junto, e o executivo, né? E nós temos que chegar num acordo sério, porque nós temos que resolver esse problema. E, vereador Zanella, quando o senhor falou ali, que a gente falou do Sérgio Moro ali, ó, eu digo para os senhores que eu fiz vídeo, como vereador, eu pedi voto para a presidente da República, para Bolsonaro, mas agora eu fico triste se ele me levar esses caras que eram envolvidos à corrupção lá para o governo deles. Esses caras, todo corrupto tem que levar ele rumo à cadeia. Tem que levar eles para lá. Não, isso aí, ó, mas tem tempo ainda, só vai assumir, vereador Carizo,
Só em janeiro eles vão assumir. Tem tempo para pegar e tirar esses caras fora. Se esses caras estavam envolvidos em alguma coisa, por que agora quem fez uma política diferente vai concordar que vai ter cara com o rabo preso junto aí, mesmo que foi absorvido, mas foi absorvido. Se foi condenado é porque tinha algum problema. Perdoado, não foi absolvido. O perdoado, sei lá eu não perdoava, não. E, Mário Sérgio, gostei da história que o senhor falou de Santa Catarina, muito bonita ali, ó, um fato. E quando o senhor falou no Rio Grande, nos times do Rio Grande, todo lugar que vai os times do Rio Grande, Grêmio Internacional, qualquer um, além de eles levarem as bandeiras dos times, eles levam a bandeira do Rio Grande do Sul. Leva do Brasil, quando é Libertadores, eles misturam as bandeiras, não é só do time, não. Então, eles são muito bem organizados nessa parte aí, né? E eu não vi times nossos catarinenses ir para um lugar e levar só as bandeiras dele e levar a bandeira de Santa Catarina. Eu, pelo menos, até agora não vi. Quem sabe siga de modelo, né, verdade, Chico? E também, nesse final de semana, a gente faz um convite a todos os vereadores, né? E a nossa comunidade sul-lense e os que estão nos assistindo, que tem a grande festa aqui no Fundo Canoa de Santa Catarina, né? Tem a grande festa ali, que ali a padroeira é Santa Catarina, né? Deixa o convite ao povão para aparecer lá, para nós prestigiar o povo do Fundo Canoas com essa grande festa lá. Seria isso, boa noite a todos. Vereador Chico. Sobre a Jane, vereador Mário Sérgio, ela pediu exoneração, ela não foi tirada, né? Então, foi uma situação pessoal dela, mas realmente era uma grande pessoa que realmente ela cuidava muito bem dessa área dos idosos, né? E aí está sendo colocado alguém lá, ainda não foi substituído, mas vai ter alguém lá que pode ter e dar prosseguimento nesse teu trabalho, né, vereador Mário? Convidando aí também o povo, nós dependemos muito, é o único time, né, vereador Eroni, que é o Rio Sulense, que ficou para a final aqui do Alto Vale. Então, domingo é no estádio municipal, convidando a população de Rio do Sul para participar desse jogo, que ele vai depender de muito apoio, né, porque ele perdeu de 4-1 em Otacílio Costa, e agora temos que virar o resultado aqui em Rio do Sul, no estádio. Parabenizar também a União das associações de moradores, né, uma reunião bacana, bonita, organizada. Parabenizar aqui o presidente, todos os presidentes de associações, mas aí na condição de presidente da União, o grande trabalho que vem fazendo o nosso presidente da União. Então, ele fez uma explanação de todas as ações que fez, o resultado, organizando todas as associações. Está de parabéns realmente o nosso presidente. Tomara que continue, para finalizar, pelo menos contemplar todas as associações organizadas, com registro em cartório, né? O estatuto, tudo direitinho, que isso é muito importante para representar a nossa comunidade. Boa noite, obrigado. Bom final de semana a todos. Vereador James. Só deixar também um registro ao presidente da União de Bairros, né, o Marco Aurélio, pela excelente reunião. Vários vereadores estiveram lá presentes. Mais uma vez, aqui enaltecer também o trabalho do Silvio e do Ramiro, são dois funcionários públicos, um é presidente, o outro é o vice-presidente da Associação de Funcionários Públicos Municipais, né, pelo excelente trabalho em levar os atletas aqui de Rio do Sul para representar o município nos jogos do Torneio da Amizade em Blumenau. Dizer, Mário Sérgio, que se não me falha a memória, acho que Santa Catarina passou, né, a ser o terceiro nome, talvez estou equivocado, mas isso não veio ao caso, foi Ilha dos Patos, Nossa Senhora do Desterro, e daí Santa Catarina, uma excelente história da Nossa Senhora, né, de Santa Catarina. Parabéns, né, pelo texto hoje, é importante realmente a gente enaltecer. Em alguns filmes americanos, rodados dentro dos Estados Unidos, é uma lei, né, ao qual, independente de quem é o diretor, tem que aparecer, no mínimo, 2 vezes a bandeira dos Estados Unidos nas filmagens, né? Em alguns outros países, os moradores colocam em frente às suas residências a bandeira nacional, né? Chile é muito comum isto, e aqui no Brasil a gente utiliza a bandeira de Santa Catarina bem pouco, e a do país só realmente em manifestações, greves, em algo que marca. Então é muito comum ver, mas não tem o costume, né, de enaltecer, principalmente no Dia da Bandeira, sobre a sua história, né, e as pessoas cultuarem, né? É importante, nós moramos aqui, nós não queremos sair daqui, e o nosso país passa a ser mais respeitado até
pelos outros países quando eles notam que a população, o povo brasileiro, gosta da sua pátria. Isso tem que estar na massa do sangue das pessoas. Isso tem que estar na nossa cultura. E já esteve. E, com o passar dos anos, acabou, né, caindo no esquecimento. Né. Cumprimentar aqui o Luiz, que está hoje nos prestigiando. Nosso tempo de colégio, nós não entrávamos em sala de aula sem cantar o hino nacional. Nós hasteávamos a bandeira. E isso é muito importante. É respeito. A palavra-chave é o respeito. Então, parabéns hoje pelo seu texto. Boa noite a todos e bom final de semana. Vereador Maicon. Quero hoje só agradecer a todos os edis vereadores pela aprovação do projeto. Reconhecer o projeto do vereador Zanella também, a grande importância para ter um melhor entendimento, uma comunicação melhor, né? Para que a gente também tenha uma ferramenta a mais, para ter um entendimento para a produção de projetos. E também parabenizar a história hoje do vereador Mário também, interessante, não conhecia, agora estou ciente do nome de Santa Catarina. E desejar uma boa noite a todos. Vereador Marcos. Quero cumprimentar o amigo Luiz, aqui presente, Luiz, seja bem-vindo. Parabenizar o Mário Sérgio por ter explicado a história de Santa Catarina. Parabéns, professor. E dizer, vereador Francisco, que o vereador Mário Sérgio falou da Jane Sardá, a gente não pode ficar tampando o sol também, mas ela foi exonerada, ela pediu a exoneração, mas por pressão. Tá? Isso ela falou para mim quando ela saiu muito chateada, que o Mário Sérgio também já comentou também a respeito disso. Ela e a Juraci estavam fazendo um excelente trabalho, e a Juraci continua fazendo um excelente trabalho, mas o que a Jane Sardá estava fazendo era magnífico com os idosos, final de semana sempre na correria com os idosos, é lamentável. Fizer o que foi feito com ela, não conversei com o prefeito a respeito disso ainda, mas o que ela me falou é assustador. Tá? E a respeito do que foi comentado aqui, eu acho que o vereador Carizo falou sobre os estados que estão quebrados, o estado de Santa Catarina está quebrado. Tem a classificação no Brasil da letra A até a D, A, B, C, D, dos estados que estão com a dívida. O estado do Pará é o estado que está na letra A, que se mantém, com um estado ainda que se mantém, que está verde. Santa Catarina se encontra na C, indo para D, que D é Rio Grande do Sul em diante. Então, quer dizer, não estou aqui... isso mesmo, professor. E dizer que essa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina está entrando junto. E dizer que o comandante Moisés, o novo governador, vai ter muita dificuldade a respeito disso, por gestões passadas. E aqui, o que eu estou falando aqui, muitos aqui sabem o que eu quero dizer, nunca defendi partido, mas isso já vem acontecendo há muito tempo, de partidos que vêm já há muito tempo no poder. Serei seu presidente, uma boa noite. Vereador Zanella. Agradecer ao vereador Maicon pelas palavras e também a todos os vereadores pela aprovação do projeto. A lei, prefiro chamá-la de lei Valdir Maine, que eu acho que pode ser muito bem aproveitada, pode ser uma ferramenta de longo prazo para a gente mostrar para a sociedade o funcionamento da Câmara, onde ela pode chegar e ajudar, inclusive, com ideias realmente boas. A falta de dinheiro, vereador Marcos, é o que me trouxe aqui. Falta de dinheiro do Estado. E, assim, se a gente não provocar essas mudanças que eu venho falando há tanto tempo, nós vamos ficar aqui enxugando o gelo, porque nada vai acontecer. Mas eu penso que as coisas vão mudar. De uma hora para outra elas mudam. Tanto é que eu não pensei que eu ia aqui fazer um elogio à vereadora Zeli por sua atividade sindical. Não porque tem algumas coisas na sua atividade sindical que eu discordo. Mas isso que a senhora falou, de mandar representantes convencer o trabalhador, é o que todo sindicato tem que fazer. Eu fui criticado por um presidente do sindicato da região, por prática, ele
pensei que ia ser processado por prática antissindical. Porque eu disse exatamente isso para membros de uma determinada categoria. Não é mais obrigatório. Vocês têm que ir ao sindicato, buscar no sindicato que ele os convença da necessidade de ser filiados. Eu, inclusive, acho que um sindicato forte ajuda. Mas o sindicato precisa se dispor a mostrar o serviço. Então, lhe parabenizo. Acho que essa sua conduta, antes de ficar chorando pela queda de receita, tem que ir atrás do seu quadro e mostrar que precisa continuar, por que tem que continuar, e dar esse poder a eles. Então, parabéns. E isso é uma prova de que as coisas podem mudar. A lei, a reforma vai tirar a autonomia dos sindicatos, vai enfraquecer os sindicatos. Num primeiro momento, enfraquece aquele que se acostumou com o dinheiro fácil. E esse é o problema do gestor público que sempre se acostumou com dinheiro sem fim. É o que eu falei aqui desde a campanha, já falei algumas vezes. Nenhum privilégio é mais doce do que poder gastar o dinheiro dos outros. Então é fácil, quando não sabe de onde vem e não precisa se preocupar de como vem. Quando começa a se preocupar de como vem e cuidar dele, as coisas mudam. Penso que essa mudança vai ser longa. Discordo da senhora, acho que nem todo ministro lá está suspeito, senão a gente botaria o Pontes, o próprio Moro e os outros num rol que eles ainda não merecem. Mas o fato é que as coisas estão, aos poucos, mudando e nós podemos ser partícipes disso. Então, obrigado a todos por a discussão de hoje, que foi muito frutífera. Presidente, obrigado. Vereador Mário. Eu, primeiramente, quero dar os parabéns ao vereador Maicon pelo projeto e ao vereador Marcos Zanella. Os dois projetos têm a mesma direção. Eu acho que o poder público tem que caminhar nessa direção, todos. Acho que devia ser uma preocupação do executivo, né? Abrir todas, a questão desde a informação, receber da comunidade. Essa questão a gente está ligando na saúde também, é a mesma questão, que é uma facilidade, hoje todo mundo tem, então fica fácil, de uma comunicação barata e fácil. A questão da bandeira, eu não sei, essa bandeira aqui, eu vejo essa bandeira do Brasil, uma coisinha tão feinha, não sei se é de velha ou é ocupando assim. Dá uma olhada, né, se a gente de repente não tem que dar uma reformada, né, na nossa bandeira brasileira aí. Só uma sugestão, né? Quanto aos celulares, parece que vão trocar os celulares, é isso? Mas é possível. Isso. Se acontecer isso, a empresa Vivo, que cede os celulares, se acontecer isso, eu vou sugerir aqui que os celulares usados que nós temos aqui da Câmara sejam doados para postos de saúde para implantar o projeto lá da comunicação, já que esse celular não é tão velho e porque nós precisamos só para receber o WhatsApp. Então, se nós temos aqui 10 celulares, dá para 10 postos de saúde. Então, a gente fazer uma comunicação a Vivo, que faz a entrega do aparelho, para que ela faça essa doação. Quanto a Celeste, Zanella, que está encaminhando lá, nós estamos esperando a resposta dela, tá? Então não houve negação nenhuma até agora no momento, só estou esperando a resposta dela que ela possa vir na segunda-feira. Nós provavelmente vamos conversar com eles na segunda-feira de manhã. Se ela agendar para que a gente vá lá no Verdão, como a gente chama, conversar às 8, 8h30 da manhã, eu vou colocar na página dos vereadores ali o horário. O vereador que quiser se interessar e ir junto, fica o convite. Lá vai ser discutida essa questão dos postos de saúde, a questão da modernização dos postos de saúde, o uso do WhatsApp no posto de saúde. Então, convido o Chico, que não está mais, a Maria, e algum outro vereador, eu colocarei na página, lá na página dos vereadores, se for agendado. Eu peço para vocês, por favor, se vocês puderem, com essas garrafinhas de água, não deixe sem tampa. Tá? Sempre que eu usar a garrafinha, coloque a tampa, que a nossa colega lá está catando as garrafinhas, a gente está levando para que seja usado novamente, seja reciclada essa garrafinha, mas sem tampa ela não tem utilidade, porque entra coisa e sem a tampa não vai ter utilidade. Quanto aos sindicatos que foi levantado, nós, professores, temos um sindicato chamado Sinti, e há praticamente 20 anos o sindicato funciona dessa forma, Zanella. Eu sou filiado ao Sinti espontaneamente, desconta 1% do vencimento. Então, nós já temos essa prática há 20 anos, não é de agora. Temos aí perto de 20 mil filiados no estado de Santa Catarina. Uma boa semana a todos. Me devolvo a palavra, presidente.
Quanto aos celulares, Mário Sérgio, eu vou encaminhar um ofício à empresa, porque eles entregam o novo e retiram o velho. Se eles podem ceder esses aparelhos para a gente poder fazer essa ação, né, de benevolência. Quanto às bandeiras, elas podem até ser substituídas e no próximo dia 19 elas são incineradas. Elas não podem ser jogadas ou guardadas de qualquer maneira, mas vamos providenciar isso também. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus e da lei, damos por encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 26 de novembro de 2018, às 18 horas. Boa noite a todos.